Oi pessoal, hoje eu vou seguir a dica do meu grande amigo Caio. E o Caio me deu a sugestão dessa semana falar sobre séries, especificamente uma série que eu adoro, que é Game of Thrones. Porque eu sou apaixonada por Game of Thrones, eu entendo, nem todo mundo acompanhou. Eu mesma não teria acompanhado se não fossem os amigos do trabalho, Rafaela, Fábio, enfim, teve uma galera forte que me botou pilha, Kesley, Alexandre, amigos queridos, obrigada, viu? Porque eu acabei me tornando assim super fã do Game of Thrones. E aí eu quero vir aqui explicar pra vocês por que é uma boa oportunidade agora pra gente assistir Game of Thrones enquanto a gente tá nessa pandemia. It's set in this interesting world of contrasting ideologies and what's right and wrong, and has a great philosophy about it. Primeiro eu quero começar da seguinte maneira: o que não esperar de Game of Thrones, isso é importante. O que você não pode esperar de Game of Thrones? Primeiro, não é uma série infantil. Então, se você tem criança em casa e não tem como assistir uma série sem a participação das crianças, não vai ser uma série legal para você. Porque é uma série que trata de temas razoavelmente complicados. Assim como o Conto da Aia, que é uma excelente série. O Game of Thrones, ele não é uma série para criança, tá? Segundo, também não é uma série que inicialmente foi feita para adolescentes. Isso eu vou te explicar porque as pessoas às vezes confundem. Ai, é medieval, é super-herói, tem dragãozinho. Não, não é isso, gente. Game of Thrones não é Crônicas de Nárnia. E exceto pela, talvez, as duas últimas temporadas, ele inclusive é uma série com muito pouca fantasia, apesar de ser sim ficcional, um outro mundo, numa coisa que lembra um pouco uma Idade Média europeia, mas ele não é uma história, aquela história cheia de monstros e batalhas, não é essa a ideia do Game of Thrones, tá? Então assim, não esperem por isso, porque olha gente, não tem nada a ver com The Witcher, não comparem, tá? Inclusive eu acho um saco essa série The Witcher. Outra coisa, Game of Thrones não é como Seinfeld, como Friends, que você pode perder um episódio e você vai continuar assistindo de boas. Não é assim que funciona. Game of Thrones também não é tipo novela, que quase nada acontece por episódio, então tá de boa. Game of Thrones é uma série que você realmente tem que parar pra assistir, porque ela é muito cheia de detalhe, ela é muito cheia de informação. Vale a pena por conta dessa riqueza, mas também isso faz com que ela não seja uma série para você assistir como se fosse uma sessão da tarde, porque se você fizer isso, você vai perder a riqueza da série, e aí vai perder uma boa parte da graça. Feito esse disclaimer todo, vocês vão ouvir muita gente criticando o final. Então, de fato, houve uma série de problemas. Isso não faz com que a série seja ruim, isso faz com que seu nível de exigência, que era muito alto, passou a encontrar coisas que são normais, do padrão. E a gente, quando assiste Game of Thrones, a gente se acostuma com algo melhor do que o padrão. Esse que é o grande problema. O que aconteceu? Durante 4 temporadas ou 5, o público da série, principalmente, era um público restrito. É um público que gosta de temas políticos, de tramas políticas. That's another thing I've tried to do in the books is to reflect the difficulty of rule, because it is very difficult. It's hard, and you don't see that in a lot of fantasy. I don't know if you've read a lot of fantasy or not, but you know, you look at Tolkien, and at the end of the books, Sauron has been defeated, Aragorn is king, and Tolkien just says, and he ruled wisely and well for 500 years or whatever. And it's easy to type, you know, he ruled wisely and well, but then you start asking yourself, what does that constitute, ruling wisely and well? I mean, what was his tax policy? The orcs, there are still tens, thousands of orcs left over at the end of Lord of the Rings. Did he pursue a policy of genocide toward them, or did he reach out to try to educate the orcs and bring them into the mainstream and civilize them? We never get answers to any of these questions. We just get, he rules wisely and well. What I've tried to do in showing rulers as diverse as Robert and Ned Stark and Cersei Lannister and Daenerys Targaryen is show people who achieve a position of power, and then what do they do with it? How do they deal with the divisions in their societies, the hatreds in societies, the violence and crime and
economic matters, How can I rule 7 kingdoms if I can't control a single city? E esse público era muito fiel. E a partir de alguns eventos, principalmente a partir da 4ª temporada, 5ª, esse público se ampliou muito e aí atraiu um outro tipo de público. Foi a escolha dos produtores dar uma roupagem mais de blockbuster pro Game of Thrones. Então você passou aí sim passou a ter mais efeitos especiais, aí apareciam mais os dragões, aí aparecia mais... Mas isso é uma coisa das últimas temporadas, principalmente. E atraiu, sim, muito adolescente e muita gente que estava afim de ver coisas como The Witcher. Então, por isso que tem essa confusão. Mais ou menos até a 5ª temporada, eles se basearam no livro. Não vou dizer que se basearam fielmente, mas assim, a 1ª e a 2ª temporada eu achei bem parecidos com o livro. E depois disso começa a ter umas diferenças. Eu não achei, até a 5ª temporada, eu não achava que essas diferenças estavam atrapalhando. Mas o que aconteceu é que eles estavam aguardando a publicação dos novos livros da série pelo George Martin. E esse lançamento atrasou, tá há muitos anos por lançar. Então eles decidiram terminar a série mesmo sem ter esses livros. E aí a série tomou um caminho que a gente não sabe exatamente se é esse o caminho que tomará nos livros, né? Mas eles tomaram um caminho comercial. E a partir do momento que você toma uma decisão comercial, muda toda a sua lógica de narrativa, né? Ideally, I would have liked to finish all 7 books and have the story complete. But the show moves at a faster pace than I do, and I've always been a slow writer. And also, I've had a lot of distractions in the last few years. One of the distractions is the show. I mean, I've been involved in the show. I wrote episodes for many of the earlier seasons. I was involved as a co-executive producer in some of the stuff, and that took a considerable amount of time. Mas agora eu vou dizer para vocês por que assistir. Primeiro, como eu falei, é uma série baseada nos livros do George R. R. Martin, que é um fã do Tolkien, que é um grande escritor também. Ambos têm em comum gostar muito do estudo da história da história da Inglaterra, principalmente, mas história europeia, e o uso de línguas e de culturas diferentes dentro dessa história. Algumas das cenas mais marcantes da série, inclusive essas cenas que todo mundo fala que são as mais violentas, são baseadas em situações reais, que de fato aconteceram. E é muito legal depois quando você for viajar pela Irlanda, Escócia, Inglaterra, você vai vendo as histórias dos lugares e você vai lembrando as referências do Game of Thrones, porque a maioria veio de lá e aconteceu mesmo. Yeah. I get all of this stuff about being bloody-minded, but David and Dan are bloodier than I am. Uma outra diferença, ao contrário dos blockbusters em que uma pessoa mata a outra e vai embora e tá tudo bem, aí um dia pega na arma, está matando todo mundo e tá de boas, assim, não tem conflito, não existe conflito interno. Ou então aquela vida assim, a pessoa é bibliotecária até um dia que vem alguém e mata o sobrinho, aí ela bota a faca no dente e vira, sei lá, o maior guerreiro das estrelas. Esse tipo de narrativa é muito comum nos blockbusters, mas no Game of Thrones não é assim. Então, quando as pessoas falam que tem muita violência no Game of Thrones, de fato tem. Mas, em geral, essa violência que tem na série, ela faz parte da própria narrativa. Ela tem um porquê. Ela vai gerar histórias a partir dali. Então, você tem fatos que acontecem na 1ª temporada, que na última temporada ainda estão sendo relembrados. Então, essa violência é marcante, mas ela é necessária para estabelecer relações e estabelecer vínculos, seja de medo, de vingança, de admiração até. Então, isso faz parte da história. É diferente daquela violência efêmera que a gente vê muito por aí. Outra coisa interessante do Game of Thrones é que, da mesma maneira como eles fizeram no Star Wars, começando a contar uma história pela metade, no Game of Thrones também é assim. Você começa uma história e teve toda uma vida pregressa que originou essa história e que não está sendo contada na série. Nos livros ela é contada, não apenas nas Crônicas de Gelo e Fogo, mas em outros livros do Martin, mas na série eles apenas lembram essa história, eles apenas fazem referências. Por um lado, para quem não lê os livros, isso às vezes pode ficar meio solto, mas do que eles estão falando? Por um outro lado, isso dá uma solidez nos personagens muito maior.
Os personagens, eles têm um esteio de onde eles vieram. Então isso é muito bacana na construção dos personagens. Why'd you read so much? Look at me and tell me what you see. Is this a trick? What you see is a dwarf. My brother has his sword, and I have my mind. And a mind needs books like a sword needs a whetstone. Aliás, eu vou aproveitar e falar que essa característica de ter muita informação nos livros que não estão na série acabou gerando muita gente no YouTube mesmo, que faz pesquisas e que conta essas histórias resumidamente para quem não tiver interesse ou não puder ler os livros por algum motivo. Então eu vou deixar aqui na descrição o link para umas playlists que eu adoro, que são da Mikan e da Carol Moreira. Na minha opinião, eu acho elas fizeram um trabalho maravilhoso ao longo do Game of Thrones. Esse trabalho de pesquisa delas é muito legal. E com certeza, se você assiste a playlist delas, essas que eu vou colocar, vocês vão ver que a série é muito mais interessante, vai ficar bem mais legal. Outra coisa que acontece que me lembra Star Wars é porque é uma história que tem uma trama política, que tem uma trama de personagens, mas ela se passa num cenário que é totalmente fictício. E isso às vezes atrapalha, distrai as pessoas da história que está acontecendo, né? Tem gente que vai olhar o Guerra nas Estrelas e vai ver um filme de ficção científica, simplesmente. Tem gente que vai ver Game of Thrones e vai ver um filme de fantasia medieval. Isso é normal. Agora, para quem está interessado em explorar facetas da trama política que se foi elaborada ali, é bem interessante, tem muito mais coisa. Então aí vai do perfil de cada pessoa que estiver assistindo. Eu, pessoalmente, eu gosto do contexto, eu gosto das reflexões que podem trazer os personagens. Power resides where men believe it resides. Para você que gosta de política, ou se você trabalha num ambiente muito político, você devia ver essa série, porque você vai se identificar com vários personagens. Você vai ver várias pessoas conhecidas suas ali, e é muito bacana isso. Eu mesma, quando eu estava vendo, eu comecei a pensar em várias pessoas que eu conheci ao longo da minha vida, que agem igualzinho aqueles personagens. É bem legal. Agora, o pulo do gato. O que é o grande diferencial dessa série? É porque, na verdade, essa série é sobre consequências das ações. É sobre tomar atitude ou não, porque não fazer nada já é uma atitude. Então a série mostra os vínculos de ação e reação. E principalmente, tudo que se faz tem um reflexo e tem uma consequência. E essa consequência vai voltar diretamente para o personagem ou vai impactar outros. E isso é uma das coisas principais da trama. Então, porque, voltando ao que eu estava dizendo, por que a bibliotecária não vai botar a faca no dente e sair matando todo mundo? Porque no mundo real, ela vai morrer. É isso que vai acontecer. No mundo real vai acontecer uma tragédia. No mundo real acontecem vinganças, acontecem enganos. E na série isso é mostrado. Então não adianta você achar que você vai tomar uma atitude impensada, como acontece na maioria dos filmes de ação, e nada vai acontecer. Acontece. Sabe aquele cara que pega e resolve enfrentar todo um exército sozinho? Ele morre. É isso que acontece. E na série não é diferente. Então, quando você começa a torcer por um personagem, você tem que torcer para ele não fazer bobagem, porque se ele fizer bobagem, ele certamente vai morrer. E é por isso que as pessoas gostaram do Game of Thrones. Porque é uma série realista nesse sentido. Porque é uma série em que ninguém está seguro por conta da fantasia. The old truth that power corrupts, I think, is very valid. And it shows in this series. You see characters that come into power and how they change. In a way, it's about how people forget to see the bigger picture. There's a common threat that everybody kind of ignores because they're too busy pursuing their own interests. Agora, se você observa um contexto de pandemia, um contexto em que as pessoas estão em isolamento, elas precisam usar máscara, e tem gente que acha que é imune, e tem gente que acha que nada acontece. Nossa, longe de mim desejar o mal das pessoas, mas quando você se expõe a um vírus, numa pandemia, é esperado uma consequência disso. E até quando as pessoas vão ficar brincando com a sorte, né? Então essa série, ela é um pouco sobre isso. Se você brincar com a sorte, pode acontecer uma coisa ruim. E muitas vezes na série acontece, assim como acontece na vida real.
série do Game of Thrones, como eu já disse que é baseada nos livros, ela permite uma certa previsibilidade, pelo menos até a 5ª temporada, porque vai seguindo a história dos livros. E isso é uma coisa bacana, porque permite aos produtores, aos diretores, a colocarem pequenas pistas, dicas, sinais do que estava acontecendo. Então eles brincam com a gente, porque várias coisas chocantes que acontecem na série, se você rever, você vê que estava claríssimo, desde o início havia sinais de que aquilo ia acontecer, mas a gente é pego de surpresa mesmo assim. Então uma das graças da série é ficar procurando as pistas para descobrir aonde que essa série vai chegar. Isso incentivou muita gente no YouTube e grupos, fazerem grupos de teorias, grupos de estudos, pessoal que não lia os livros passou a ler. Inclusive, como eu já falei da Mikan e da Carol, tem vários outros grupos que ficavam discutindo as teorias. Aliás, fica também uma dica, se você está sozinho em casa e você gosta muito de séries, tem um pessoal do Coxinha Nerd, que é um grupo super fofinho, eles só fazem discutir série, eles não estão nem tão preocupados com essa coisa de pesquisa como aquelas duas. Eles são mais preocupados em bater papo e extravasar essas teorias que surgem. Então fica também a dica, eu vou botar aqui um linkzinho para vocês que tiverem interesse. É essa interação entre os espectadores e teorias, e às vezes as teorias brincavam, os próprios diretores, o próprio autor brincou várias vezes com isso. Às vezes eles têm uma teoria que eles querem fingir que vai ser, mas é outra. Eles têm uma brincadeira em cima disso. E é divertido. E isso é uma coisa que a gente faz quando a série tá acontecendo semanalmente, né? Porque aí você acaba o episódio, você tem uma semana debatendo o episódio, aí vem outro, e aí desfala ou confirma aquilo que foi pensado. Eu não tenho certeza também se é a série ideal para maratonar. Eu acho que cansa. Eu acho que ver 2 episódios por dia já é mais que suficiente, já dá mais de 2 horas. Porque as temporadas são curtas, mas os episódios são longos. Então, geralmente, os episódios duram mais ou menos 1 hora e cada temporada tem 10 episódios, tirando as últimas que tiveram menos. Então é como se fosse um filme. E outro motivo de rever a série é que a HBO vai fazer spin-offs, já tem 2 confirmados, que vão falar sobre o mesmo universo, que eles vão pegar outro momento histórico, como eu contei. Gente, é muito tipo Star Wars, é bem parecido. Ele começou pelo meio da história e, claro, vai ter uma série contando um momento histórico anterior e não sei se vai ter outra série depois contando um momento posterior, eu não sei como é que eles vão fazer, pode fazer. Agora, como o momento anterior foi trabalhado em muitos livros, eles têm muitas fatias também para tirar. Eles podem falar do momento logo anterior, que seria 50 anos antes, eles podem falar de 100 anos antes, eles podem falar de 300 anos antes, 1000 anos antes. E todos esses seriam séries novas. Então eu tenho certeza que vai ter muita série da HBO ainda, baseada nos livros do Martin. Sendo assim, eu acredito que seja interessante aproveitar essa pandemia e investir. Porque você não sabe se no futuro você vai querer fazer parte desse grupo e assistir essas séries, e aí você vai ter perdido a primeira, vai desanimar, né? Acho que vale a pena. Então essa fica sendo a minha dica de hoje. Caio, eu espero que tenha gostado. Eu espero que eu tenha explicado um pouco mais de por que eu gosto do Game of Thrones e por que o Game of Thrones também talvez não seja para qualquer um. Mas deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. E se vocês tiverem dicas, faz como o Caio, manda uma mensagem, porque tem tanto tema para fazer que às vezes é difícil selecionar, né? Eu espero ter contribuído com alguma coisa e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.